Primeiro dia de imprensa liberada aqui no CT Ninho do Urubu em 2026 foi de novo o reforço do Flamengo sendo apresentado. O zagueiro Vitão vestiu o manto rubro-negro pela primeira vez e assinou o contrato até o final de 2029. Ele chega do Internacional num negócio avaliado em 10 milhões de euros, mais de 60 milhões de reais, mais que 4,5 milhões desse valor foram abatidos da dívida do Thiago Maia, da transferência do Flamengo para a equipe gaúcha. Então a diretoria rubro-negra desembolsou 5,5 milhões de euros, 38 milhões de reais, para contar com Vitão até o final de 2029. Ele chega para ser mais uma opção para a zaga de Felipe Luiz, que já conta com Léo Ortiz, com Danilo e também com Léo Pereira. 3 peças importantes da temporada passada, mas que foram muito desgastados por conta da sequência de jogos. O Flamengo atuou mais de 70 partidas. Vitão chega para ser uma solução desse setor, para ser mais uma opção de qualidade desse setor e falou sobre a disputa com esses 3 nomes pesados no elenco rubro-negro. Eu segui meu coração, né? Eu segui meu coração. Meus empresários estão aí, eles sabem que eu tive outras propostas que eu não quis nem ouvir, mas quando chega Flamengo você não se nega. Quem diria que um jogador do interior do Paraná ia sair e rodar o mundo e hoje está vestido a camisa do maior clube do Brasil e um dos maiores do mundo. Deixar um abraço para todo o pessoal de Jacarezinho e para os jovens que nunca desistem dos seus sonhos e se apeguem em Deus que tudo é possível. Ontem ouvi a presidente do Palmeiras, e muito bem, falar que uma equipa que tinha mandado 3 bolas à trave, não é? Foi assim que ela falou. Queria dizer que não estava mal, e tem razão. Tinha chegado lá e que então precisava de uns ajustes. Agora imaginem o que precisa a equipa que meteu a bola lá dentro. Não é? Essa equipa não precisa de nenhuma revolução. Isto para vos dizer que nós temos 2 necessidades prementes, que era o zagueiro, que estamos aqui para o apresentar, e um goleiro. Essas são necessidades que nós temos mesmo que comatar já no início da temporada. E depois, claro, que nós estamos atentos ao mercado e queremos qualificar o elenco. Tá aí, então, o Vitão muito emocionado. É sempre muito bonito vermos as histórias de jogadores que saem de uma vida muito difícil e que conseguem vencer na vida. O Vitão já é um grande jogador desde a época do Internacional, já participando de grandes competições e agora no Flamengo, muito emocionado, relembrando tudo que ele passou. É sempre muito legal, André, sabermos um pouco mais desses jogadores. Sim, quando as emoções são autênticas, genuínas, e elas simplesmente brotam de dentro de alguém, como a gente viu acontecer com o Vitão e com outros jogadores em outras oportunidades. A gente se lembra que o futebol desse nível aí, a apresentação no time do Flamengo, nesse clube, do tamanho dessa torcida, esse sonho, são coisas raras. Existem milhões que tentam, são bons e não chegam perto. De fato, milhões. E o Vitão é um raríssimo privilegiado que merece o momento. Foi muito bem ao agradecer as pessoas que ele fez questão de dizer o nome e fez questão de compartilhar um dia absolutamente incrível na vida dele. E olha que ele já é um jogador profissional há algum tempo, estava no Internacional. O Vitão já venceu como jogador de futebol, antes de chegar a esse momento em que, para ele, as coisas mudaram radicalmente a ponto dele ter essa explosão belíssima de emoção no dia da sua apresentação no Flamengo. Muita sorte, muita felicidade, muito sucesso a ele. É isso. Então, boa sorte para o Vitão. Lembrei de uma menininha que é muito fã dele e que viralizou no final do ano passado. No final não, no começo do ano passado, quando o Internacional foi campeão do Gaúcho. Vamos seguir o Sport Center. Vimos o Boto falando que a prioridade do Flamengo era contratar um zagueiro. O Vitão já está aí e também um goleiro. O torcedor do Flamengo não quer que o Flamengo perca a contratação do Almada. O Flamengo consultou, segundo a TYC Sport, a gente até falou com uma fonte ligada à diretoria que disse que sabe que eles querem 35 milhões de euros e que o Almada não quer vir para a América do Sul, então eles consultaram mesmo, isso confirma. Mas trazer aqui
a opinião dos torcedores do Flamengo que não querem perder por nada a contratação do Almada para o Palmeiras. E a gente também vai falar aqui, vai trazer aqui esse corte, falando sobre a questão aí do Everton Cebolinha, tá? Que pode ter... o Flamengo quer renovar, já teve inclusive o sim, segundo o Bruno Lemos, lá que trabalha com o Mauro Santana, teve o sim do Cebolinha, mas interesse árabe na contratação do Everton Cebolinha pode atrapalhar o Flamengo, a gente vai trazer tudo isso aí agora. Mas os torcedores do Flamengo não estão se dando por satisfeitos, eles querem a contratação do Almada. Olha, os comentários são muitos. Vamos lá, o Davi Reis mandou, vamos lá contratar o cara, esse é bom, não pode deixar ir pro Palmeiras. O Valécio Júnior, bora Flamengo, cuida. O Claudino, Felipe Luiz jogou lá, é ídolo, pode intermediar. O Vande, o Almada vai ser aprendiz do Mago Arrascaeta e vai vestir a 10. A galera tá alucinada pedindo o Almada. E olha só, tem torcedor aqui já falando, agora é tarde, já fechou com o Palmeiras, bora Flamengo e tudo mais, galera pedindo muito. Minha curiosidade é se esse jogador não... por que ele não para em lugar nenhum, né? Mas é bom jogador, cara, é bom jogador. Esse cara é uma excelente oportunidade de mercado, não pode deixar passar. É o presente e o futuro do Flamengo para ser o sucessor do Arrascaeta. Muita gente falando isso, tá? Falando que é o sucessor do Arrascaeta, que aí, porra, zoando o Felipe Luiz, não se encaixa no meu estilo de jogo. Aí também não, né, gente? Pessoal falando que esse aí vai ser... Olha só, achei... Essa daqui, esse comentário achei muito bom. Que... ele é o futuro do Flamengo. Aí, cara, o problema é que o Flamengo talvez pode ter tentado um pouco tarde. Eu achei o melhor comentário que ele vai ser o aprendiz do Arrascaeta, né? Mas, cara, é isso. Os torcedores estão aí. Pode anotar, ele vem. Tem torcedor ainda otimista. Eu acho muito difícil. Os caras estão pedindo alto. Quando se trata do Flamengo, eles pedem alto. E para os outros, eles facilitam, né? Vamos falar sobre Thiago Almada, a notícia mais esperada aí por grande parte da torcida do Flamengo nos últimos dias é essa, desde que saiu a informação de que o Atlético de Madrid queria vender 50% do passe do Thiago Almada, todo mundo só fala sobre Thiago Almada no Flamengo, que o Flamengo teria que se movimentar, que o Flamengo teria que tomar uma atitude, e já era madrugada lá na Espanha, quando chegou para Thiago Almada a informação de que sim, o Flamengo está interessado na contratação do jogador. A informação saiu na TIC Sports, lá da Argentina. Vale lembrar que a TIC Sports é um canal de muita credibilidade na Argentina. Eles trouxeram a informação de que o Flamengo procurou os agentes do Thiago Almada para saber informações sobre uma possível contratação do jogador. O Thiago Almada não descarta uma saída do Atlético de Madrid, porém tem preferências pela Europa. E por que ele não descarta? Ele não está jogando muito no Atlético de Madrid e esse ano é ano de Copa do Mundo. Ele sabe que ele precisa estar jogando, ele precisa estar atuando até para chamar a atenção do Scaloni para ser aí convocado para ir à Copa do Mundo. A Argentina, que é a atual campeã, né, da Copa do Mundo, foi vencedora aí da última Copa ainda lá no Catar. E o que acontece é, o jogador quer espaço, o jogador quer jogar, o jogador quer estar atuando e vê aí uma possibilidade de sair do Atlético de Madrid para uma outra equipe onde ele possa ganhar mais minutos, onde ele possa ganhar mais tempo e se manter na alça de mira aí do Scaloni e do scout também da seleção argentina. Agora, no Brasil, 2 clubes estão interessados em sua contratação. E é uma contratação que muda o patamar das duas equipes. Muda o patamar do Flamengo, que já é uma equipe muito qualificada, que já é uma equipe muito boa. Com a chegada do Thiago Almada ficaria muito melhor, mas muda também o patamar do Palmeiras, que também é uma equipe qualificada, que também é uma equipe boa. E a chegada do Almada seria para o Palmeiras, assim, uma chegada muito grande. Então, agora é ver quem vai fazer a melhor proposta, quem vai apresentar o melhor projeto e como é que o jogador vai tomar a decisão. Se ele volta para o futebol sul-americano, se ele decidir voltar para o futebol sul-americano, se ele vai escolher Palmeiras ou se ele vai escolher o Flamengo. O Flamengo fez certo, agiu, foi para o mercado, botou a proposta, vai botar, né, a proposta na mesa, vai apresentar o projeto e não pode perder tempo. E ainda tem uma vantagem nessa briga.
a relação entre o técnico Felipe Luiz e o Simeone, a relação entre o Felipe Luiz e os dirigentes lá do Atlético de Madrid. Então isso pode ser um facilitador para o Flamengo nessa negociação. Pode o Felipe Luiz ligar ali, falar direto com o Simeone, falar direto com o Almada, falar direto com o dono do Atlético de Madrid, para poder tentar abrir uma porta, melhorar um caminho, melhorar ali uma relação e quem sabe aí ter esse negócio fechado, o que para o Flamengo hoje é muito importante. Para o Flamengo fechar essa negociação será importantíssimo e eu torço para que dê certo, para que o Flamengo consiga o mais rápido possível. Garotos da base que vão jogar amanhã o primeiro jogo da temporada 2026, Flamengo e Portuguesa, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Nós estaremos lá, inclusive, fazendo toda a cobertura desse jogo. E o que acontece, gente, é basicamente o seguinte, eu vou explicar para vocês, para que vocês possam entender. Na manhã de hoje, os jogadores do Flamengo saíram do Ninho do Urubu e estão a caminho de Volta Redonda. Vão fazer um treinamento lá no estádio Raulino de Oliveira, o último treino preparativo para jogar amanhã contra a Portuguesa. Da equipe considerada principal, apenas 2 jogadores devem estar entre os relacionados. São eles o zagueiro João Vitor e o atacante Wallace Ian. O técnico Bruno Pivetti vai comandar essa última atividade já lá no estádio Raulino de Oliveira e amanhã o Flamengo vai enfrentar a Portuguesa pelo primeiro jogo do Campeonato Carioca, o primeiro jogo da temporada 2026. Vale lembrar que esse seria, se não me engano, o 4º ou o 5º jogo da temporada, porém teve aí uma mudança por conta da final da Supercopa do Brasil e amanhã o Flamengo já estreia contra a Portuguesa e nós estaremos lá, se Deus quiser, fazendo toda a cobertura desse jogo e mantendo vocês muito bem informados, beleza? Bom, vamos mudar o assunto, falar sobre jogador vendido, isso porque o Flamengo fechou com o Atlético a negociação envolvendo o Vitor Hugo. O Atlético vai comprar o jogador que estava emprestado ao Santos, pagando ao Flamengo 2,5 milhões de dólares. O que acontece é o seguinte, o jogador tinha ido emprestado para a Turquia, voltou, o técnico Felipe Luiz chegou a utilizar ele em uma partida e o Santos despertou interesse, o Flamengo emprestou ele para o Santos. O contrato dele com o Santos era até o meio desse ano com uma prioridade na compra. O Atlético Mineiro, a pedido do técnico Jorge Sampaoli, pediu para que os dirigentes do Atlético comprassem. E o que aconteceu foi isso, os dirigentes foram, fizeram uma proposta, o Flamengo pegou essa proposta, levou até o Santos não quis cobrir a proposta, o garoto está de saída do Santos e a caminho do Atlético Mineiro, o Santos vai ficar com 10% da taxa de vitrine, ou seja, de 2,5 milhões por 50% que o Flamengo está vendendo, 250 mil dólares vai para o Santos. Boa sorte aí para o Vitor Hugo na caminhada. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, falar sobre Everton Cebolinha. Isso porque, gente, deixa eu explicar a vocês, a diretoria do Flamengo voltou atrás em uma decisão. A princípio, Everton Cebolinha já estava à disposição do mercado. O Flamengo só tem essa janela de transferência para poder vender o jogador. E o Flamengo já havia colocado o jogador no mercado, tipo, nós vamos vender o Everton Cebolinha, já que é a última janela que a gente pode vender ele. O Fluminense, o CSKA, despertaram interesses, procuraram os agentes do jogador, e inclusive isso foi informado ao Flamengo, que tanto o Fluminense como o CSKA estavam interessados no Everton Cebolinha. O Flamengo, inclusive, tentou envolver o Everton Cebolinha na negociação com o Caio Jorge do Cruzeiro, também sem sucesso. E o que aconteceu? O Flamengo ontem voltou atrás e procurou novamente os agentes do Everton Cebolinha para oferecer ao jogador uma renovação de contrato. Ou seja, o Flamengo que queria vender o Cebolinha, dispensar o Cebolinha, voltou atrás, recalculou a rota e viu que talvez seria importante manter o Cebolinha no elenco. Vale lembrar que nos últimos jogos dessa temporada de 2025, da temporada passada, na verdade, né, de 2025, Everton Cebolinha fez bons jogos, teve boas atuações, foi um jogador que entrou e quando entrou sempre muito bem, tendo uma atuação até melhor do que a atuação do Samuel Lino. Agora é esperar
essa negociação, entender como ela vai acontecer, se o Flamengo vai ou não vender o jogador e como é que vai se desenhar esse possível novo contrato de Everton Cebolinha com o Mengão. Mudando de assunto aqui, antes de falar sobre Thiago Almada, deixa eu falar com você que agora você pode comprar os seus produtos do Flamengo aqui no canal. Você tá vendo aqui essa aba Produtos? Então é só você clicar na tela que vai aparecer. É isso aí, nação rubro-negra, gente, sabadão e assim, as notícias não param de chegar, Mercadão da Bola super agitado. E para vocês que estão achando que é fake news, acabou de sair essa informação aí no Coluna do Fla, né? Hoje, publicada hoje, o Flamengo entra na briga com o Palmeiras pela contratação de Thiago Almada. Então assim, o Flamengo não vai descartar essa contratação, é um craque da bola, Almada joga muita bola, né? Eu gosto muito, não para por aí. Segundo também o portal Coluna do Fla, o Flamengo mira a contratação de Breno Bidon, meio campista, né? Joga de segundo volante, barra meia, canhoto, muito bom de bola. Então assim, o Flamengo tá garimpando, o Flamengo não tá de brincadeira. O Flamengo acaba de anunciar o zagueiro Vitão, está muito próximo de anunciar a contratação do goleiro André, do Gil Vicente. Semana que vem vai fazer de tudo para acertar a contratação do Marcos Antônio do São Paulo. Então assim, o Flamengo não para, jogadores também estão saindo, né? O Michael, pelo que tudo indica, o Flamengo vai emprestá-lo para o Santos. Tem a situação também do Cebolinha, que tem seu contrato até o meio do ano, o Bruno Henrique também tem seu contrato até o final do ano. Então assim, vocês podem ter certeza que até o final do ano, próxima temporada, o Flamengo vai montar um timaço. O Flamengo vai montar um timaço, vai se desfazer desses jogadores, De La Cruz, Michael, Cebolinha, sabe? O próprio Bruno Henrique não vem performando muito bem, entre outros, Plata que só sabe, só quer curtir. Então assim, o Flamengo vai se desfazer desses jogadores todos e o Flamengo vai se reforçar cada vez mais com esses atletas que eu tô mostrando aí pra vocês. O que vocês acham sobre isso tudo? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.